varelajonas71@gmail.com. Hoje nós continuaremos a leitura das explicações da Bíblia Sagrada, dos livros, capítulos e versículos, incentivando a leitura da Bíblia Sagrada, dos livros sapienciais, Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria, acrescentados a esses dois livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos. Então, o livro de Jó, verdadeira religião, né? Nós concluímos no capítulo anterior, é o 17º, né? Agora vamos para o livro dos Salmos, é o 18º do Antigo Testamento, né? Livro dos Salmos, a oração do povo de Deus, né? É o número 18, né? Então, o livro dos Salmos. Então, primeiro Salmo, Salmo número 1, Deus se alia aos justos, né? Breve introdução, convite de estilo sapiencial para ler o livro dos Salmos na perspectiva do Deus que toma posição no conflito social, aliando-se aos justos fiéis ao seu projeto e condenando os injustos. Versículos 1 e 2. Os justos não aderem de maneira alguma à ordem social perversa promovida pelos injustos. Ao contrário, eles vivem continuamente meditando no projeto de Javé a fim de colocá-lo em prática. Esse é o caminho da felicidade. Versículos 3 e 4. A adesão ao projeto de Javé faz com que os justos tenham plena vitalidade e eficácia para organizar uma nova ordem social. Enquanto isso, os injustos e a injustiça não têm consistência. Versículos 5 e 6. Sentença final. Os injustos serão sempre declarados culpados diante de Deus, jamais poderão fazer parte da comunidade dos justos e desaparecerão, porque Javé está comprometido com aqueles que realizam o seu projeto. Salmo número 2. Deus se alia à autoridade justa. Entronização de um rei da dinastia de Davi, a cena mostra o ideal de autoridade política cuja função é tornar presente a ação do próprio Deus, defender o povo contra os inimigos e construir uma sociedade fundada na justiça e no direito. Versículos 1 a 3. Durante a cerimônia, os reis dependentes já estão planejando um motim para aqueles que sustentam um regime de injustiça e opressão. O governo justo é como grilhão e jugo. Versículos 4 a 6. Comprometido com a justiça, Javé defende a autoridade política justa, colocando-se contra os adversários dela. Versículos 7 a 9. Deus adota o líder político justo como seu próprio filho. A função desse líder é tornar visível a presença e a ação do Deus invisível, implantando a justiça e o direito. A autoridade política justa é amada pelo povo e os justos gostariam que ela governasse o mundo inteiro. Versículos 10 a 12. Advertência às outras autoridades: saibam temer a Deus e seguir o exemplo daqueles que governam com justiça. Caso contrário, o destino delas é a ruína. Salmo número 3, um desafio para o justo. Oração individual de confiança. O justo se vê cercado e oprimido pelos mantenedores de uma ordem social injusta. Versículos 2 e 3. A suprema petulância dos injustos é desafiar o justo, colocando dúvidas na fé e na confiança que o levam a resistir e a agir buscando justiça. Você pensa que Deus vai ajudar você? De jeito nenhum. Versículos 4 a 7. O justo, porém, renova a confiança e não desanima. Sua vida é sustentada por Deus, que lhe dá coragem diante de todos os inimigos. Versículos 8 e 9.
Confiando que Deus salva e abençoa os que lhe são fiéis, o salmista pede que Deus entre em ação, tapando a boca dos injustos. Salmo 4, Deus defende o pobre. Oração individual de confiança na qual o pobre adquire forças para enfrentar os inimigos e encorajar assim seus próprios companheiros. 2. As dificuldades já enfrentadas fazem experimentar que Deus é o defensor do pobre. Versículos 3 e 4. A idolatria e os projetos ilusórios de uma sociedade injusta ferem a honra do pobre. Cuidado, porém, se o pobre clamar, Deus o libertará. Versículos 5 a 6. Aos companheiros desanimados, o salmista aconselha a refletir pessoal e comunitariamente para reencontrar a confiança em Javé. Versículos 7 a 9. Em vez de invejar a cobiça e a abundância dos ricos, o pobre sabe que somente o projeto de Deus poderá trazer-lhe felicidade e dar-lhe segurança. Salmo 5. Deus faz justiça ao inocente. Súplica de um inocente injustamente acusado. No templo, ele apresenta sua causa a Deus, confiando que Deus lhe fará justiça. Versículos 2 a 4. Injustamente acusado e sem possibilidades de defesa, o salmista entrega publicamente a sua causa a Deus. Versículos 5 a 8. Deus é justo e o oprimido sabe que ele não aprova a injustiça, nem é conivente com ela. Sua inocência lhe garante que Deus não o rejeitará. Versículos 9 a 11. O salmista denuncia a grande arma dos injustos, acusar e condenar os inocentes que lhes atrapalham os planos perversos. A verdadeira justiça consiste em declarar a culpa de uma estrutura criada pelos injustos. Versículos 12 e 13. A comunidade se alegra porque Deus liberta o inocente, abrindo um horizonte de esperança para os justos. Salmo 6. Deus liberta o aflito. Súplica durante uma doença grave. Versículo 2 a 4. A doença é vista como castigo mandado por Deus por causa de algum pecado. Versículo 5 e 6. A súplica visa a cura. Esta súplica, porém, supõe que Deus, no seu amor, se volte para dar a vida libertando da morte. Versículos 7 e 8. O salmista volta a insistir sobre o seu estado miserável. Versículos 9 a 11. Supõem a cura. Malfeitores e inimigos são os injustos que duvidam da ação de Deus. Agora ficam envergonhados, pois a cura do doente é uma prova de que Javé ouve o clamor dos aflitos. Salmo 7. Javé, o justo juiz. Súplica de uma pessoa injustamente acusada e perseguida. Não tendo a quem recorrer, ela se refugia no templo buscando justiça junto ao Supremo Tribunal, onde a sentença é dada pelo próprio Deus. Versículo 2 e 3. O justo é perseguido porque atrapalha os que produzem e mantêm uma estrutura injusta de sociedade na qual o povo é explorado e oprimido. Versículos 4 a 6. Juramento de inocência apresentado segundo a lei do talião, bem por bem, mal por mal. Versículos 7 a 8. 7 e 8. O perseguido convoca Deus a fazer justiça, e Deus parece dormir. Na realidade, ele espera ser invocado. Versículo 9 e 10. Justiça significa libertar o oprimido e também dar fim ao sistema opressor montado pelos injustos. O coração e os rins
são a intimidade mais profunda do homem. Só Deus a conhece e só Ele pode fazer plena justiça. Versículo 11 a 14. Deus não é neutro. Ele toma o partido dos oprimidos, ameaçando os que não se convertem ao projeto dele. Versículos 15 a 17. O sistema social injusto não se sustenta porque se baseia na mentira e na violência, que geram sua própria destruição. A resistência do justo é uma permanente acusação que ameaça o sistema opressor. Versículo 18. Confiante de que Deus fará justiça, o perseguido termina agradecendo. Salmo 8. O homem reflete a grandeza de Deus. Hino de louvor à grandeza de Deus, que coloca o homem como senhor da criação. Versículos 2 e 3. O poder de Deus sobre a terra e o céu se comprova em suas ações históricas contra os adversários e inimigos do seu povo. O versículo 3 provavelmente faz alusão aos hinos de louvor cantados por crianças. Versículos 4 a 10. Quem é o homem diante do Deus poderoso? Chamado a ser imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27. O homem é rei de toda a criação, espelhando a presença e a ação do Criador. Salmo 9. O pobre não ficará frustrado. Ação de graças individual em tom de súplica dirige-se a Deus, que toma o partido dos pobres e fracos, tanto no âmbito nacional como internacional. Versículos 2 e 3. As maravilhas de Deus são suas intervenções libertadoras que respondem ao clamor dos pobres e oprimidos, conforme Êxodo 3, 7, 8 e 15. Versículos 4 a 7. Fazer justiça é defender a causa e o direito dos pobres e oprimidos. É na luta pela justiça que Deus triunfa sobre os injustos e sobre os projetos e construções corruptas que eles fazem. Versículos 8 a 13. Deus julga e dirige a história conforme a justiça. Ele, porém, não se intromete, somente espera que os oprimidos o convoquem para dar eficácia à luta deles pela justiça. Versículos 14 e 15. O povo pobre às portas da morte suplica que Deus lhe dê a vida. O sentido dessa ressurreição consiste em preservar e anunciar a ação que Deus realiza na história através dos pobres. Versículos 16 a 19. A persistência dos pobres na luta faz aparecer o Deus justo, que revela qual é o processo da injustiça. Os injustos sofrerão as consequências de seus próprios projetos. Versículos 20 e 21. Na raiz da injustiça está a autodivinização humana. Usurpando o lugar de Deus, o homem cria a mentira fundamental de onde nasce o espírito de desigualdade que gera relações injustas de todo tipo. Salmo 10. Deus não se esquece dos pobres. Este salmo é a continuação do anterior. Predomina agora o tom de súplica, onde se descreve a situação difícil dos pobres e a confiança deles na ação de Deus. Versículos 1, 2. Tema dominante, o conflito social onde o povo pobre é perseguido e explorado pelos injustos. Versículo 3 e 11 descrição viva da pessoa e ação dos injustos. Ou não acreditam em Deus ou pensam que Deus não age. O motor da vida deles é a ambição e suas armas são a fraude e a esperteza. Voltaremos no próximo vídeo.